Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro e muito faladores e que têm sido a vossa companhia nestas conversas e que vocês também são a nossa. Malta, o meu nome é Marco António Silva e é um enorme prazer estar a gravar mais um episódio com os meus amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Olá Miguel, viva. E o Bruno Maciel, viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Olá, viva. O tema de hoje é um tópico que para todos os jogadores de certeza que guardam com muito carinho nas suas memórias das suas jogatanas. Se calhar uns com mais carinho do que outros, não sei, mas de certeza que todos se lembram daqueles momentos em que é a vez de um jogador jogar e começa a olhar para as suas cartas, depois para o tabuleiro, baixa uma carta, depois recua, pensa mais uma vez. São aqueles momentos que todos adoramos certamente, que criam aquelas memórias fantásticas e os momentos mesmo on the spot para poder ir à casa de banho sempre que cada vez algum jogador vai jogar. Por exemplo, isto é uma maneira também de abastecermos se calhar o nosso copo naquele momento e bebermos mais um copo a cada turno. Irmos se calhar até, dependendo do jogador, preparar uma refeição completa, não sei, de vez em quando pode dar tempo para isso, nos casos mais extremos. Claro que estou a falar do famoso AP, ou Analysis Paralysis, o fenómeno em que um jogador sente alguma dificuldade, no fundo, da escolha da sua jogada e leva algum tempo para realizar essa escolha. Vamos falar em detalhe sobre este fenómeno, que experiências é que nós tivemos com este fenómeno nas nossas jogatanas, como é que nós lidamos com estas situações, que certeza melhoram a nossa saúde, não é? Podemos ir à casa de banho várias vezes durante um jogo, isso há de evitar muitas doenças por causa disso, e esticamos as pernas, é tudo muito saudável. Eu acho que só vamos dizer coisas positivas sobre este tema e os benefícios para a saúde, mas vou começar, vamos deixar destas brincadeiras e vamos se calhar começar mesmo a falar a sério sobre a AP. E acho que a pergunta mais pertinente para termos neste momento entre nós todos é: quem é que tem AP? Vamos lá aqui ao confessionário outra vez. Bruno, eu posso dizer confessa. Que eu não sou de certeza. Não tens AP? Achas que não tens AP? Eu por acaso também já joguei contigo e também acho que não tens AP. Também vou validar. Eu aliás até sinto que às vezes falho porque tento acelerar a minha jogada ao máximo e se calhar um bocadinho mais de análise, não parálise, só mesmo a análise não me faria mal nenhum, mas eu pelo menos eu acho que não tenho AP. Tento não ter, pelo menos. Ok, e tu, Miguel, como é que te sentes? Sentes-te com muito AP? Eu tenho mais um bocadinho do que o Bruno, confesso, é verdade, mas eu também sou um bocadinho como ele, ou seja, eu tento não bloquear a coisa. Se dependem de mim para o jogo avançar mais um bocadinho, então se calhar eu vou tentar acelerar a minha jogada e tal, porque lá está, é aquela coisa do timing, não é? Tu podes demorar 10 segundos, mas não podes demorar 15. E portanto, se calhar pronto, ok, então agora sou eu, não é? Então vá, então bora. Já estou a demorar imenso tempo, então olha, eu vou fazer isto. Mas isso era a pior coisa que tu podias fazer. Azar, já está, bora, siga. E pronto. E se bom calhar espírito. até perco o jogo por causa disso. Pá, siga. Mas é um bom espírito. É excelente. Então no final do jogo, quando tu perdes por 50 ou 60 pontos por causa daquela jogada, é um excelente espírito. Mas sim. Olha, eu vou-vos confessar, eu tinha outro A, eu era o A da Alfa, mesmo quando não era um jogo cooperativo, porque eu jogava na minha jogada e depois na jogada dos outros estava a pensar na jogada deles e então de vez em quando era um bocado chato até. Vocês já não me conheceram nessa fase, agora acho que sou uma pessoa mais sociável nos jogos. Mas utilizaste a palavra-chave, chato. Era um bocadinho. Que era do género, mas então vai jogar assim, mas joga. Vai, de vez em quando estava a jogar pelos outros e era um bocado chato. Portanto, e hoje não faço isso. Eram cooperativos, era isso? Era mais ou menos. Todos eram cooperativos. Já lá há bons anos, mas eu lembro-me desses momentos em que eu
Ainda hoje faço isso, eu ainda hoje, quem já me conhece melhor também sabe que eu estou na jogada dos outros, estou a pensar no que é que eles vão jogar e qual era a melhor jogada que eles iam jogar. E depois quando eles jogam essa jogada eu disse, ok, então eu já sei o que é que vou fazer a seguir. Quando eles não jogam essa, tenho de vez em quando um bocado de surpresa. Tenho esse momento do, a sério que jogaste isso? E de vez em quando ainda me saem esses momentos do, porquê que jogaste isso? Eu agora estou a imaginar o Marco a experimentar um jogo novo, a experimentar as regras, a jogar sozinho, a ter várias personalidades e a ter AP e a jogar pelos outros, que é ele próprio. Pá, boa imagem que estás a criar. Não sei se isso acontece. Não, por acaso não. Ok. Não, mas projeto muito na minha cabeça as jogadas e perco um bocado de tempo nisso. Mas depois, isso facilita-me imenso a não ter AP, porque quando eu chego à minha jogada, a não ser que alguém me faça tipo aqueles. Já podemos falar também até desses momentos em que é aquela coisa do opá, a jogada óbvia é aquela e eu já tenho, se calhar, até a carta pronta. Eu já agora faço muito isso, tipo, pouso uma carta de lado, tipo, a minha jogada já está aqui, pronto, está pausado. E depois, quando é para jogar, eu nem penso. A pessoa jogou o que eu estava a contar, eu, sim senhor, e eu, pumbas, toma lá isto. E depois a pessoa joga uma coisa completamente ao lado e eu olho para. Pego na mão, porque eu não tinha planeado, de vez em quando não planeei para mais nada. É tão óbvio que eu não planeei para mais nada, é esta jogada. E depois o que é? Joga uma cena completamente ao lado e eu. Ups. Ecrã azul. Sim, exatamente. É um ecrã azul, aquele cracha e eu. Ok, eu não tenho nada preparado para isso. E de vez em quando é uma grande jogada. Atenção, de vez em quando eu não vi a jogada e estou agradavelmente surpreendido, não para mim, mas para a pessoa. Tipo, ok, viste uma coisa que eu não sabia que vais ganhar bem da ponte e eu agora estou lixado para apanhar isto. Mas a realidade é que fico com AP nesses momentos, por causa dessa confiança, vamos dizer assim, de que jogar aqui, tá. E depois, pumba! Não sei, como é que vocês, esses momentos de alguém tomou, no worker placement, por exemplo, acho que é muito normal acontecer, é de género, eu vou pôr ali o meu worker, e só há um lugar para um jogador, o jogador anterior chega lá e toma lá. Eu, pronto, agora vou ter que pensar no plano B, ou C, ou D, porque já não tenho mais nada, e não sei, Bruno, como é que tu vês esses momentos de surpresas? Eles existem e como o Miguel disse há pouco, eu muitas vezes nessas situações, quando elas acontecem, eu tento ser o mais rápido e quando eu me sinto pressionado, e muitas vezes até sou eu próprio que coloco essa pressão sobre mim mesmo, faço uma jogada que não é ideal e digo, pronto, já está feito, e mesmo que as pessoas fiquem a olhar para mim de uma forma meio estranha, do género, jogaste isto, foi? Pronto, jogo e paciência e fica assim. No entanto, eu sou aquele tipo de jogador que tenta ter um objetivo e dentro desse objetivo existe um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D para chegares ao ponto E. E eu tento fazer as coisas de uma forma lógica e sequencial. Nem sempre vou conseguir fazer, mas sempre que eu conseguir vou fazê-la. Mas quando os outros estão a jogar, eu tento fazer com que haja um plano B, um plano C, caso alguém bloqueie a jogada que eu já tinha planeado fazer. E eu acho que isso ajuda imenso. Porque quando chegar a minha vez, mesmo que eu não possa fazer aquilo que eu realmente queria fazer, eu se calhar já tenho aqui uma alternativa e faço-a imediatamente. Mas claro que existem sempre situações em que o inesperado dos inesperados acontece e eu tenho que decidir na altura algo que não tinha pensado, mas mesmo aí eu tento ser o mais rápido possível. E isso muitas vezes é o que me faz perder os jogos. Portanto, não sei se é uma boa opção, mas é aquela que eu escolho. Acho que vamos chegar à conclusão que quem nos está a ouvir e que está a pensar tomar notas como nos ganhar é fazer pressão, a dizer, epá, então, de um momento para o outro, tudo. É preciso. Muito bom. Miguel, e as tuas estratégias então para lidares tu pessoalmente com o AP? Ora, eu normalmente o que eu faço é, sempre que é possível, porque às vezes há jogos em que não é possível, não é? Mas o que eu tento fazer é, quando acaba o meu turno, eu estou a pensar no meu próximo turno. Ou seja, enquanto dá a volta, enquanto os outros jogadores estão a jogar, eu já estou a pensar no meu próximo turno. Obviamente que nem sempre isto é possível, porque depois chega ao meu turno e, que já não consigo fazer nada daquilo que eu queria fazer, mas enquanto eu estou a pensar provavelmente no A e no B, no plano A e no plano B. Mais que isso também não, porque a minha cabeça também já não dá para mais. Mas eu vejo pelo menos o plano A e se por acaso alguém lá for, especialmente em worker placements, que era o que estávamos a falar, eu quero ir ali.
Se alguém lá for, entretanto, eu vou ali ao outro lado. Se, entretanto, esses 2 espaços forem ocupados, então aí logo se vê, porque eu já tenho que pensar de outra forma, dependendo daquilo que eu quero fazer ou não. Pronto. Muitas vezes o que é que acontece? Vai o jogador a seguir, põe no A, e vai o jogador a seguir e põe no B, e eu, ok, pronto, já sabia. Pronto. E aí, pronto, aí com certeza, aí tenho que pensar de outra forma, e se calhar nesses jogos, mas também depende com quem é que eu jogo, não é? Porque se forem pessoas que eu sei que tipicamente jogam bem, epá, o meu plano A já não era o meu plano A, o meu plano A já vai ser o D, porque eu sei que o A, aquele vai lá, o B também vai ali, o C, pronto, esqueçam. Claro. Portanto, o meu plano A já passava a ser o plano D que eu tinha, e a seguir já é o E ou o F e pronto. Mas à conclusão, eu tento pensar o meu próximo turno logo a seguir a acabar o meu atual, porque, pronto, precisamente para quando voltar a mim, eu não demorar tanto tempo depois para jogar e para passar a vez ao próximo. E faz sentido, desculpa, Marco, aquilo que tu disseste, Miguel, faz sentido e sobretudo porque nós não estamos a jogar sozinhos, nós estamos a jogar com adversários. E quando tu dizes que o teu plano A muitas vezes é o plano D porque sabes com quem já estás a jogar, Sim. eu acho que isto também faz parte da experiência e isso também deve ser uma preocupação. Não é só eu estar preocupado com se os meus adversários se enfadam, se começam a ficar fartos de estar à minha espera pela minha vez de jogar. É simplesmente eu perceber que a jogada lógica do jogador B vai ser esta, a jogada lógica do jogador C vai ser esta, e quando chegar a minha vez eu não vou ter nem o B nem o C porque eles vão bloquear aquelas ações. Portanto, não vale a pena eu fazer algo que é lógico que não vai poder ser feito e então já estar a pensar nessa alternativa. E isso, pensar enquanto os adversários estão a jogar, acho que é essencial. E eu só ia dizer que vocês, se calhar, então têm uma estratégia antes de começar o jogo, que é onde é que vocês se sentam, porque eu já percebi que vocês, se jogarem depois dos outros, há claramente aqui. Não. Isso, Marco, tu sabes que eu já cheguei a dizer, não, eu ao lado do Marco eu não fico. já houve dessas situações, é verdade. Porquê? Porque isto, para quem nos Mas eu tomo ouve, banho. para quem já jogou com o Marco, sabe que é uma realidade, que é o sítio para onde tu queres ir é o sítio para onde o Marco vai. E, portanto, não vale a pena. Ou a carta que tu queres é a carta que ele vai buscar antes. E portanto, não vale a pena. Pronto. E, portanto, o sítio ideal é na diagonal. Em 4 é na diagonal. Pronto, é isto que acontece. Precisas de uma pessoa de buffer entre nós. Juntei lá, olha, anda cá, anda a jogar connosco. Mas eu não sei jogar, não tem problema. Precisas de buffer, preciso de um buffer aqui. Muito bom. Não, mas acho que também estamos aqui a rir e acho que também há muita história. Nós ainda não abordamos assim muito a fundo o AP, estivemos aqui a brincar um bocado com isto e com as nossas estratégias e estamos todos a fazer mais ou menos o mesmo, porque é um bocado planear o nosso jogo antes do nosso turno começar, porque senão esse tempo vai ser consumido, como é evidente. Ninguém chega lá e nativamente vou jogar isto, teve que pensar e esse processo leva tempo, mas também, na minha opinião, já agora, vocês não tocaram isso, vou só complementar as vossas visões com este ponto, que é, eu estou mais presente no jogo. E eu, ao fazer isto, sinto que estou mais presente naquele jogo. Eu não estou a pensar em mais nada, estou a jogar, estou a partilhar do momento com as outras pessoas. Eu estou a pensar por elas. Não é por elas, género, faz isto, mas estamos juntos a pensar naquela estratégia e eu estou a jogar com elas, porque, como o Bruno disse bem, ela vai jogar aquela jogada e eu já adivinhei isso e vou eu planear a minha jogada com base naquela jogada que a outra pessoa está a fazer, etc. Isto faz-me pertencer àquilo e até proporciona, se calhar, momentos muito giros, até mesmo por causa do próprio AP e outros demais, por isso é que estamos todos juntos à volta de uma mesa e de um tabuleiro. Não sei, Bruno, tens assim algum momento que te lembres que seja assim um momento mais engraçado ou mais caricato ligado a uma história ligada à AP? Então, tenho e não deixa saudades. E isto já foi há uns bons aninhos e lembro-me como se fosse, não vou dizer ontem, mas como se tivesse jogado na semana passada.
jogada, porque ficou bem marcado. Estávamos ainda na APA, portanto foi no primeiro espaço que nós tivemos no grupo Board Gamers de Oeiras, não vou dizer nomes, mas num jogo, num Euro qualquer, que não sei se era o Terra Mística, mas era algo assim do género, em que eu lembro-me que isto era um bar que estava com uma televisão ligada, e eu por acaso lembro-me que estava a dar uma novela da TVI, pouco interessa também o que era, mas estava a dar. E nós sabemos como é que são esses intervalos. São intervalos que demoram um imenso tempo até que a novela volte. E eu lembro-me que isto era uma das últimas jogadas do jogo, e claro, eu percebo que aí as pessoas precisam um pouco mais de tempo para não fazerem asneira, porque é aquela jogada que pode fazer com que alguém ganhe o jogo. Eu sou daquelas pessoas que acha que o jogo começa-se a ganhar logo desde que se começa, mas eu percebo que no final tenha que se fazer mais umas continhas do que no início. O que é que acontece? Essa pessoa parece que encravou mesmo, ficou ali a pensar, pergunta aos adversários o que é que eu faço aqui. Obviamente que não vamos ajudar um adversário a ganhar o jogo. Eu lembro-me de ir à casa de banho, eu lembro-me de voltar, lembro-me de olhar para a televisão, ainda estar a dar o intervalo, lembro-me dele continuar a pensar em A, em B, em C, em todas as variáveis possíveis, porque ele não era o último a jogar, ainda ia haver gente a jogar, portanto havia coisas que ainda iriam mudar entretanto, e entretanto a novela recomeça e a decisão ainda não estava feita. Demorou mais de 15 minutos a fazer a última jogada de todas para ele. Eu estava mesmo já... Eu faço já aqui um quit, dou-te a vitória, porque isto para mim já está a ultrapassar todos os limites. Não disse isso, mas pensei para mim, porque eu já estava a espumar, já estava a deitar fumo pelas orelhas, mas isso sempre com uma postura muito correta, politicamente correta, mas por dentro eu estava já a odiar aquele jogo. E atenção, o jogo não era mau. Só que isto é uma das coisas que se calhar mais à frente vamos abordar. Isto interfere na experiência de jogo, interfere às vezes na forma como nós vemos se o jogo é bom ou se é mau, e muitas vezes a culpa não é do jogo, é dos jogadores. Aquilo foi uma experiência que eu nunca mais quis repetir. Lembro que depois no final do jogo eu mandei uma ou duas bocas à pessoa, porque aquilo não poderia continuar a ser assim, porque era demais. Mas foram mais de 15 minutos. Uma jogada entre ele a jogar e outro jogador a fazer a sua última jogada foram 15 minutos, de certeza. Portanto, não guardo com saudade. Mas ao menos ganhou o jogo. Diz-me que sim. Já não lembro. É possível que sim. É possível que... e se eu tivesse ganho o jogo, eu se calhar lembrar-me-ia que teria ganho o jogo. Eu não ganhei de certeza, mas não éramos dois só. Então o que tu estás a dizer é que perder 15 minutos para pensares na tua última jogada compensa. Não. Eu não disse que ele ganhou. Eu disse que eu não ganhei. Porque eu de certeza que não demorei mais do que 15 segundos. Não foram 15 minutos, foram 15 segundos. Até porque eu tive tempo, não é? 15 minutos deu para ir e voltar e ver um bocadinho da novela, e depois quando chegar à minha vez é só mexer um peão, colocá-lo aqui e dizer ok, pronto, só ganhei 5 pontos. Está feito. Pronto, paciência. Mas não, eu não ganhei. Acho que 15 minutos já dava para tu pensares na jogada. Esqueceste da jogada, voltás a pensá-la e... Mas repara, um jogo que diz que é 60 ou 90 minutos, seja lá o que for, se tu demoras 15 minutos numa única ação, o jogo não vai demorar 60 ou 90 minutos. Sim. E depois não me venham dizer no final que este jogo demora 2 ou 3 horas. Claro que demora 2 ou 3 horas. Então só uma jogada tua, foram 15 minutos. Epá, parece que eu agora estou a reviver o momento, desculpem, calma. Era isto que eu lhe queria dizer. Não, mas vamos pegar no ponto que levantaste, Bruno, e passo assim até a palavra ao Miguel, que é ligado aqui às questões os aspectos mais negativos, no fundo, que nos prejudica a experiência de jogo, esses momentos. Tu estavas a dar aqui um exemplo muito visual, vamos dizer assim, da tua situação naquele momento e da tua reação até como prejudicou no fundo o jogo. Miguel, do teu lado também sentes que o AP tem esse poder de até... O Bruno até nem se lembra qual é o jogo, bem. Ele só se lembra do momento, aquilo foi mais forte do que o jogo. Isso também causa assim uma urticária ao ponto de prejudicar o jogo? O que me causa urticária são as pessoas que têm demasiado AP. E atenção, não é por eu demorar 15 segundos num turno que a pessoa tem AP. Não é isso.
15 minutos, obviamente, tenham lá paciência, pronto. Quando eu disse que eu tento ser rápido, repara, eu acho que se eu demorar 30 segundos a pensar, já é imenso. E às vezes até pode acontecer, uma vez ou outra, porque não estou a ver, ou porque o jogo é mais complexo, ou assim, pronto, isso aí acontece. Mas, voltando ao que estavas a perguntar, Marco, se isto estraga a experiência de jogo, estraga a experiência de jogar com aquela pessoa. O jogo até pode ser muito bom, e eu até posso assumir que, ok, sim, o jogo até é bom, mas também há aqui outro ponto, que é... e que eu até gostava de saber a vossa opinião, que é, e se a pessoa, durante aqueles 15 minutos, ok, esqueçam, 15 minutos não, isso não se faz a ninguém, mas imaginem que a pessoa está a ter algum AP, certo? Porque está mesmo com dificuldade, ou porque não está a ver o que é que há de fazer, ou o que seja. Eu acho que se a pessoa estiver calada durante 1 minuto e estiver a pensar só para ela, é muito pior para os outros jogadores do que se ela estiver realmente a verbalizar aquilo que está a pensar. Ou seja, se calhar o AP consegue ser diminuído ou consegue ser mais suportável para os outros jogadores se a pessoa que está a ter AP e que está a ter dificuldades em jogar, se conseguir verbalizar aquilo em que está a pensar. Porque assim o resto das pessoas conseguem estar mais dentro do jogo, não é? Conseguem estar mais imersivas e conseguem seguir o raciocínio da pessoa que está ali bloqueada por algum motivo. Sim. Se calhar, até os outros jogadores até podem dar uma dicazita tipo, já estás a pensar há imenso tempo. Olha, se fores por aqui, não sei. Se calhar acho que é uma boa ajuda. Sim. Isso às vezes acontece porque às vezes a pessoa bloqueia. Enfim, acontece. Eu vou pegar nesse ponto, eu digo-te, concordo contigo. Acho mesmo que melhoraria a experiência porque chamava pelo menos toda a gente para dentro do jogo. Não era um momento de silêncio. O ser humano não gosta de silêncio, tipicamente. Umas pessoas menos do que outras, mas o ser humano não gosta de silêncios numa sala com várias pessoas. Não é normal, o silêncio é desconfortável. Silêncio quando estás sozinho é tranquilidade. Se estiveres acompanhado por mais uma pessoa, pronto, né? Estás com a tua cara a metade, se calhar de vez em quando algum silêncio é confortável para os dois porque é um espaço único. Mas quando estás a partilhar espaço com outras pessoas que não fazem parte da tua bolha individual, esse silêncio é constrangedor. É constrangedor. Por isso eu acho que 15 minutos de silêncio seria ultra constrangedor. Tinhas metade das pessoas a dormir. Até porque silêncio assim, num cenário social, as pessoas levantam-se e vão-se embora. Ou não conseguem estar esse tempo todo. Por isso concordo. Acho que isso tornava pelo menos a experiência mais social. Na minha opinião, eu penso mais do que se calhar 30 segundos, mas eu uso muito o tempo dos outros para o fazer. Eu não gosto nem Certo, mas eu não gosto mesmo daquela coisa do telemóvel, da televisão. Até pode ter uma televisão, não consigo ver a televisão, não consigo ver o telemóvel. Se me mandarem uma mensagem e eu estou a jogar, eu digo às pessoas, olha, deem-me uns minutos que eu vou fazer isto. Tipo, para todos os efeitos eu estou a interromper o meu jogo. Eu vou continuando a jogar. Pronto, continuem, eu vou fazer isto. Mas não é uma coisa que eu faça sem avisar a mesa, por exemplo. Eu não pego um telemóvel e começo a responder uma mensagem. Eu digo às pessoas que estou ausente naquele momento. Também, se calhar porque eu normalmente sou a pessoa que explica as regras e as pessoas têm dúvidas e vêm-me perguntar, mas acima de tudo porque eu sinto que estou a deixar de participar e estou quase a pedir às pessoas para deixar de participar. Caso contrário, eu estou sempre ali a pensar. Mas dito isto, eu acho que o AP, seja o nível, o grau que tiver, vai afetar a experiência de jogo. Percebo o ponto do Miguel, se calhar associado à pessoa. Para mim, afeta-me também a percepção do jogo para certas audiências. Eu provavelmente não volto a um jogo que eu tenho uma experiência muito má da AP com uma audiência que seja mais normal, em que normalmente não teria AP. Eu facilmente não o volto a pôr na mesa com aquela audiência, se calhar testo outra, mas aquele jogo não vem comigo bem, não caiu bem, e não volta facilmente à mesa por causa disso, ok? E digo-vos já, jogos com muito texto, há certos grupos em quem eu não sei perfeitamente que vou estar imenso tempo a olhar para as pessoas, porque as pessoas vão ler as cartas todas, mas depois esse aí eu já meto em cima da mesa
pelo menos, e a primeira vez já sei que não vou ter uma experiência fantástica. E depois as pessoas aprendem o que é que as cartas são e a segunda vez vai ser melhor. Mas eu já vou com esta expectativa e já controlo melhor. Agora, se é surpresa... se a surpresa ao jogo leva um bocado também a uma má review minha, vamos dizer assim, não é uma review, não é? Mas pronto, fico com uma opinião, com menos uma estrelinha lá no ranking, porque o jogo não me proporcionou a experiência que eu gostava. Porque para mim, já agora, só para complementar, para mim custa-me mesmo, se eu depois já fiz a jogada deste, a jogada do outro, eu chego a um momento onde eu próprio eu preciso de alguma coisa para fazer. Se as pessoas todas estão a demorar e estão a jogar o que eu estava à espera, o jogo começou a ficar secante para mim. Intelectualmente fica muito aparado e isso para mim é muito mal, porque eu estou mesmo presente, eu não pego no telemóvel, eu não vou ligar a televisão, eu vou mesmo ficar presente e ficar com o silêncio constrangedor, sem nada para ocupar o meu cérebro. Isso é muito chato. Bruno, força. Há aqui 2 tópicos que eu queria tocar no seguimento do que vocês disseram, que é também o facto de o jogo é meu ou é o jogo de alguém que me está a mostrar. Se o jogo é meu, eu à partida sei que com determinadas pessoas a coisa vai funcionar bem. Já conheço as pessoas, são mais ou menos parecidas a mim em termos de reação às jogadas dos outros, portanto, quando jogarem vai ser rápido. Há outras pessoas que vai ser uma incógnita, não sei como é que vai correr. Mas se não correr bem, eu sei que vou voltar a jogar o jogo porque gosto dele, com outro grupo. Quando me mostram um jogo que eu não conheço, e a coisa não corre bem, eu dificilmente, com outro grupo que me diga, olha, quero jogar este jogo, eu assim, eu já joguei uma vez, não gostei, e até pode nem ter sido propriamente o jogo, mas da experiência, mas provavelmente não vou querer experimentar outra vez pelo aquilo que se passou. Portanto, acho que existe um impacto diferente quando o jogo não é nosso. Em relação ao AP, existe o AP dos 15 minutos numa jogada, pronto, aconteceu e acho que isso foi uma exceção. É uma coisa que acontece agora, mas se o jogador durante 1 hora foi até rápido nas suas decisões e chegou ali e encrencou, eu aceito. Não foi agradável, mas acontece. Agora, quando é sistemático, e uma das coisas que me irrita, e a mim irrita-me mesmo, que é quando a pessoa começa a jogar, diz, então, o que é que eu vou fazer? Significa que ele começa a pensar ali. Deu uma volta e começa ali a pensar. Volta outra vez uma volta à mesa e ele volta a fazer a mesma coisa. Aí já é um pouco mais problemático. E isto não, se é um problema da pessoa, do jogo, ou seja, a mim pouco me interessa. Eu acho que isso é uma questão de etiqueta. O AP é uma questão também um pouco de etiqueta e que nem toda a gente está preparado para isso, sobretudo quando não está dentro do hobby. E eu tento fazer um pouco de pressão de forma subtil antes do jogo começar para tentar fazer com que as pessoas percebam o que é que se está a fazer ali. É uma experiência social e não estraguem a experiência dos outros, por favor. De uma forma subtil. Eu aqui não estou a ser subtil, mas seria mais subtil à mesa. Mas vamos imaginar, e isto acontece, tu agora estavas a falar das distrações e as distrações ajudam ao AP, telemóveis, televisão. Há aqui também um fenómeno, e foi curioso que eu experimentei isto nesta semana, que é quando nós temos uma pessoa que constantemente tem AP, tu próprio já não sabes mais o que fazer porque andas a olhar para cima, começas a bufar, não há nada que tu possas fazer para a pessoa começar a jogar mais rápido e és tu próprio que começas a pegar no telemóvel para te distrair um bocadinho. Mas tu já tens a tua jogada planeada, mas estás-te a desinteressar pelo jogo. Sim. Quando chega a tua vez, tu pousas o telemóvel, fazes o que tens a fazer e já sabes que quando jogar, a outra pessoa voltar a jogar vai demorar mais 2, 3 minutos e vai começar a pensar quando chegar a vez dela e então tu pegas outra vez no telemóvel. E eu peguei a primeira vez no telemóvel porque passado 3 turnos desde que o jogo começou, aquilo já começou a ser uma tendência. Portanto, também há isso. É as diferentes formas de AP que também podem fazer com que os outros jogadores sejam arrastados nessa onda de AP. Não sei se vos acontece. A mim aconteceu ainda esta semana e eu fiquei super frustrado, até por eu ter que estar a pegar no telemóvel, que não é uma coisa comum. Foi mais para me distrair, porque eu já não sabia mais o que fazer. Opa, eu não pego mesmo. Mesmo quando estou assim nesses cenários, faço mesmo, nem que tenho que lutar contra mim mesmo. Não o faço porque eu sinto que se eu fizer isso, o resto das pessoas todas depois vão começar também a perder o interesse. Não sei se isso te aconteceu, agora estou curioso. Tu pegaste no telemóvel, o resto das pessoas todas pegaram no telemóvel a seguir? Ou não. Havia uma pessoa que estava sempre a encrencar a cada turno que tinha que tomar, mas era tipo 1 minuto por cada jogada. E havia o jogador à minha frente que demorava 15 segundos, eu demorava 15 segundos e 1 minuto no terceiro jogador. E esse minuto, passado 3 turnos, já vai em 3 minutos em que tu ficas assim meio... Olha, é a tua vez de jogar. Ok. Então o que é que eu vou fazer?
pensa na nossa vez de jogar, por favor. E ele, está bem, está bem, está bem. Mas à quarta e à quinta continua a fazer a mesma coisa. E não sei se é, eu acredito porque é uma pessoa com quem até costumo jogar com regularidade, não é comum. A pessoa estava mais cansada naquele dia. Ok, isso acontece. Pronto, acontece. Acontece. Mas aquilo fez-me, pá, para eu não estar sempre a ser aquela pessoa chata que está sempre a dizer, olha, estou a jogar e às tantas já estou a ser inconveniente, uma forma de eu me distrair e pôr o foco noutra coisa e não ser desagradável foi pegar no telemóvel e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Mas eu próprio senti que o jogo não estava a correr bem e estávamos os três a ver se o jogo acabava rapidamente. Não porque o jogo era mau, havia uma pessoa que estava completamente fora e depois as outras pessoas estavam ali quase como a jogar de forma obrigada. Já que estamos aqui, vamos fazer isto até ao fim, mas não foi uma experiência muito agradável para os três. E eu próprio senti porque peguei no telemóvel. Não é normal. Miguel, e tu, o que é que tu achas deste ponto de estratégias é que tu tens também para lidar com o AP, neste caso dos outros, não é? No fundo, não no teu, mas quando alguém na mesa está com... Demorar um bocadinho mais tempo do que devia. Não sei. É que é difícil, é mesmo uma pergunta difícil. Isto é uma pergunta para quem nos está a ouvir. Provavelmente eu incentivo a pessoa que está a ter AP a verbalizar aquilo que está a pensar, porque isso ajuda. Boa estratégia. Porque, ou seja, ajuda a pessoa, e eu sei quantas vezes é que fora dos jogos e no meu contexto de trabalho normal, eu estar a pedir ajuda a alguém e eu, enquanto estou a explicar porque é que eu quero ajuda, eu descubro a resposta e digo, pronto, ok, obrigado, já não preciso. E a pessoa fica a olhar para mim e diz, então, pronto, olha, quando quiseres mais ajuda é só dizer. Não, pá, pronto, é porque entretanto eu já percebi o que era, pronto, olha, já não preciso, obrigado. E isto passando agora para o contexto dos jogos, eu acho que isto pode mesmo ajudar à pessoa que está ali bloqueada e, portanto, quando isso acontece, eu tento fazer com que a pessoa verbalize e com que a pessoa fale e com que a pessoa explique aquilo que está a pensar ou que diga aquilo que está a pensar. Porque o pior que pode acontecer é a pessoa demorar o tempo à mesma, mas assim as outras pessoas que estão à mesa sabem aquilo em que a outra pessoa está a pensar e pelo menos sentem-se um bocadinho mais, entre aspas, incluídas ali no processo. E pelo menos já não é tão secante. Para mim não é tão secante. Nem sempre é possível, mas... Ao fazeres isso, estás a abdicar do teu tempo para pensar na tua jogada também. Sim. Não, mas se calhar eu já pensei. Certo. Ou não. Mas, ou não. Mas sabes que do ponto de vista psicológico, tu efetivamente ativas as zonas diferentes do teu cérebro quando estás a vocalizar o que estás a pensar ou quando estás a pensar para dentro, vamos dizer assim. São ativas partes diferentes do teu cérebro. Por isso é normal que isso ajude e isso é uma excelente dica. E já agora, pegando num ponto que acho que está aqui subtilmente no que nós temos estado a dizer e que se calhar vou pô-lo em cima da mesa, que é, muitas destas experiências da AP que nós estamos aqui a falar são ou pessoas que nunca experimentaram o jogo, até pode ser a quinta vez que nós estamos a jogar o jogo, mas é normal haver o AP da primeira vez. E para nós também, já agora, eu demoro a construir estratégia em jogos diferentes, como é evidente. Há jogos que não há estratégia, que a coisa está muito... e não precisa ser um monopólio nem um ludo, não é? Mas há jogos onde a estratégia é muito mais instantânea e visível e há jogos onde precisam mais de planeamento. E o planeamento envolve, queiramos ou não, temos que investir um bocado de tempo a pensar na coisa, porque senão não vai acontecer o planeamento. Mas a primeira vez que eu estou a jogar um jogo que envolva muito planeamento, por exemplo, eu não vou dizer que eu tenha AP, mas demora um bocado de tempo a pensar. Ou cartas novas, ao bocado estava a dar o exemplo das cartas com muito texto. Se eu não conheço as cartas todas, evidentemente que eu vou ter que ler uma mão de 7 cartas, demora-me pelo menos. A primeira jogada, por exemplo, é uma jogada que normalmente tem algum AP. A não ser que há muitos jogos que é do género, toda a gente faz a mesma coisa na primeira jogada, que eu até questiono de vez em quando, do ponto de vista de game design, se realmente mais valia, se calhar começamos todos com um recurso, em vez de a primeira ronda ser toda a gente ir buscar aquele recurso, porque começa com uma mão vazia. De vez em quando é uma jogada barba. Mas pronto, isto pode ser outra conversa para outro tema sobre game design, mas o AP da primeira jogada e o AP do primeiro jogo é diferente do AP
no quinto jogo ou do sexto jogo. O que é que vocês acham, Bruno? Como é que tu vês isso? A resposta politicamente correta seria, no primeiro jogo, o AP poderia ser visto de uma forma mais natural. Okay. Isto seria o politicamente correto. Eu não acredito nisso. Eu não tenho paciência para o AP. E até costumo dizer, e vocês sabem que eu costumo dizer que no primeiro jogo, o primeiro milho é para os pardais, portanto não conta, é para experimentarmos regras. E Isso é o que eu ajuda. costumo... Ajuda no AP, na minha opinião, é uma boa estratégia. E é o que eu costumo dizer à mesa. Normalmente sou eu que explico os jogos, sou eu que os compro e, portanto, eu vejo um vídeo, não vejo o livro de regras, tenho que estar ali perto para ajudar. Já falámos nisso noutros episódios, mas há jogadores que, obviamente, vão querer ganhar logo o primeiro jogo, porque é natural, é competição, não estão só ali a mexer bonecos e ver como é que funciona, mas o meu foco é joguem e depois logo se vê como é que isto funciona. Vamos primeiro ver o que é que o trigger disto. Eu faço isto, vai disputar qualquer coisa. E eu ao fazer, tu vês como é que acontece e já estás a aprender comigo. E tu vais fazer algo diferente, eu vou aprender contigo. Não se preocupem com estratégias. Isto lá está, é o ideal. Não vai acontecer quase nunca. Porque nós somos competitivos, mesmo quando é o primeiro milho é para os pardais, quando não Esquece o pardal mais gordo. Exatamente. Acaba sempre por querer pensar e querer fazer algo que tenha lógica. Mas eu não acredito que o primeiro jogo tenha que ser diferente dos outros em termos de AP. Temos é que tentar ser rápidos a tomar decisões. Se calhar no segundo jogo, já sabendo as regras e como é que a coisa funciona, eu vou pensar de forma diferente, mas igualmente de forma rápida e seguindo as estratégias que já falámos aqui, de pensar nas jogadas dos outros, etc. E verbalizar quando alguém bloquear, verbalizar o que está a fazer, que é para ver se alguém ajuda de alguma forma. Todas estas coisas acho que são válidas. Se calhar demora um bocadinho mais, se calhar é o tempo de jogo que diz na caixa, não é? E no primeiro se calhar demora mais, mas é porque... Está bem, é certo, pode não ser, mas se não for 60 minutos, que sejam 75, seja lá o que for. No primeiro jogo eu aceito que seja um bocadinho mais longo, porque estamos ainda inseguros sobre o que estamos a fazer. Porque vamos ao livro de regras várias vezes. Não porque demoramos mais tempo a pensar. Obviamente que há jogos que vão ter mais AP do que outros, eu aceito isso, mas não acho que tenha partido do jogador. Se é o jogo que o obriga a ter AP, o problema então é do jogo, não do jogador. Acho que o jogador tem que fazer o esforço para que a experiência seja boa para ele e para os outros. Se os outros fizerem o mesmo, vai ser bom para todos. Um bom ponto. E tu, Miguel, como é que tu vês assim esta parte do AP da primeira vez e da primeira jogada até? Eu acho que isso existe e até é de certa forma saudável que exista, desde que não seja excessivo. De qualquer forma, o Bruno estava a dizer e ele estava a falar cá, o primeiro milho é para os pardais e não sei o quê. Mas também... Não, tudo bem, tranquilo. Já agora, o que diz na caixa é tipicamente o tempo que demora quando as pessoas já estão habituadas ao jogo. Certo. Que é, são 60 a 90 minutos. Sim, mas é quando estás a jogar pela quinta vez e não jogaste 25 outros jogos diferentes pelo meio. Pronto. Mas, enquanto o Bruno estava a falar disso, eu estava-me a lembrar que nós estamos para aqui a falar, mas nós estamos num contexto se calhar um bocadinho diferente. Ou seja, nós estamos a falar no contexto em que temos grupos de pessoas e jogamos com pessoas que estão habituadas a jogar muitos jogos e muitos jogos diferentes. E, portanto, nesse contexto, o AP torna-se realmente um ponto difícil e quase impeditivo porque, eu não vou jogar com esta pessoa ou vou tentar não jogar com esta pessoa porque eu sei que esta pessoa tem mais AP ou, pronto, enfim. Vamos lá ver se conseguimos fazer com que a pessoa também consiga melhorar esse ponto, etc. Mas há outro ponto que é, e se nós estivermos à mesa com pessoas que é a primeira vez que estão a jogar o jogo, tudo muito bem, e portanto até dou de barato, mas são pessoas que não estão habituadas a jogar jogos assim com tanta frequência ou tantos jogos diferentes. Como é que é isso? Porque aí se calhar já é mais aceitável e se calhar aí já vamos ajudar a pessoa porque se calhar a pessoa não está habituada, a pessoa já... Não é? E portanto aí se a pessoa demorar 2 ou 3 minutos a pensar na jogada, se calhar já não é o fim do mundo, não é? Como se costuma dizer.
Mas se calhar o jogo também não é adequado para essa pessoa. Depois temos que adaptar. Isso é outro ponto. Mas imagina que te chega uma pessoa à mesa, pronto, agora não porque os Certo, eventos sim. estão fora. Mas quando há eventos, alguém chega e diz, posso experimentar isso? E tu vais dizer, está bem, pronto, está bem. Claro. Pronto. Mas tu sabes que aquilo não é o jogo ideal para aquela pessoa porque aquela pessoa não está habituada a jogar aquele tipo de jogos ou jogos com aquela complexidade ou o que seja. Vai ser mais difícil, vai demorar mais tempo, a pessoa vai ter mais AP, com certeza. É aceitável? É um bom ponto, porque eu realmente, se tiver a explicar um jogo a uma pessoa, assim, se for um jogo muito complicado e a pessoa efetivamente me diz que não tem experiência nenhuma em nenhum jogo de tabuleiro e aquilo nem sequer perto é de um gateway game, eu normalmente aí já incentivo a pessoa fortemente a não jogar este jogo. Exato. E meto outro jogo na mesa, mesmo que eu queria jogar o anterior e era para isso que ele estava em cima da mesa, se calhar até já está montado, eu desmonto o jogo e monto outro para aquela pessoa ter uma experiência agradável de jogo, senão nunca mais joga nenhum jogo de tabuleiro. Mas o ponto não é esse. Sim, mas o ponto não é esse, não é? Não é, olha, acabei de montar o Lisboa e alguém chega e diz, o jogo é muito giro, olha, posso jogar. Se calhar... Certo. Não, exatamente. O ponto não é esse, não é? Mas dito isso, eu tenho uma tolerância muito maior se estiver exatamente nessa posição de estar a explicar, ou até mesmo, ainda mais, estar a introduzir uma pessoa ao mundo dos jogos de tabuleiro. Sim. Uma tolerância brutal. Mas, assim, eu nem sequer estou a jogar para mim. Eu nessas vezes, quer dizer, eu estou a jogar porque, assim, não gosto nada de dar jogos, não gosto que me deem jogos, esqueçam lá isso, nem joguem comigo, não vamos brincar com isso, brincar com coisas sérias, vamos lá embora, tentar jogar é para ganhar. Mas quando estou a introduzir o jogo, esqueçam, eu estou a jogar muito mais preocupado com aquela pessoa e com ela ter uma boa experiência, e se ela está muito pendurada a olhar para as cartas, eu ativamente lhe vou perguntar, olha, estás com dúvida em alguma carta, está a olhar para o tabuleiro, não sabe muito bem o que é que há de fazer, olha, estás a jogar desta forma até agora, por isso isto é o que te dá mais pontos, pensa nesse tipo de estratégias, empurrá-la para um lado do tabuleiro, para um tipo de jogada, e estou continuamente a fazer isso, eu nem sequer sinto o AP dessa pessoa, porque eu estou continuamente a complementar a estratégia, a ação e tudo, e por mim passa até. E se calhar até é tipo o maior AP que eu algum dia vi, e passou como sendo do nada nesses momentos. Sim. Agora, não é mais nos cenários que o Bruno estava a descrever. Não. E não deixa de ser AP à mesma, mas no entanto é muito diferente, não é? Excelente ponto. Sim. Eu, como também sou anfitrião, eu percebo e também tenho essa paciência quando é necessário ter. Mas cada vez mais tenho tentado ter o cuidado de juntar pessoas com outras, porque sei que está ali um grupo de pessoas que joga normalmente e vem alguém que quer juntar-se à mesa, mas que apareceu lá pela primeira vez, e eu prefiro agradar a 3 do que desagradar a um do que o contrário, porque sei que se aquela pessoa entra naquela mesa, a experiência dos 4 vai ser má, aquela da pessoa que acabou de entrar vai se sentir mal porque sente que está a estragar o jogo dos outros. Os outros 3, porque estavam a querer jogar se calhar só os 3 e queriam jogar no seu espaço fechado porque sabiam que a coisa ia correr bem, e de repente há um elemento estranho que não sabe a etiqueta de um jogo de tabuleiro, e naquele momento se calhar perdeste 3 jogadores ali, a experiência foi má e se calhar não vais voltar a ter aquelas 3 pessoas no evento. Há que ter esse cuidado também, mas sim, se eu tiver que jogar um jogo com essa pessoa, só eu e ele, ou eu e ela, ou eu e ela, e estarmos e eu estar a explicar um jogo que se calhar é demasiado para a experiência que a pessoa tem, eu sou como tu, Marco, eu não estou a jogar para mim. Sou capaz de estar a jogar de forma, que não vou dizer aleatória, mas não ótima, para que a pessoa também não sinta que a meio do jogo já estou a ganhar por 30 pontos porque sou super experiente, e vou ajudando a pessoa vai demorando 3, 4 minutos, eu sou capaz até de
olha, vou só ali explicar um bocadinho daquele jogo àquela mesa, pensa à vontade, volta à mesa, ainda se calhar ainda está a pensar na jogada, e assim a coisa dilui-se. Exato. Mas eu tenho mais cuidado quando é para juntar uma pessoa nova a um grupo que está já dentro do hobby. Isso aí se calhar é pior a emenda do que o soneto. Bem, eu acho que nós estamos a ter uma conversa muito interessante sobre o AP e gostei muito de nós termos começado por muitas histórias engraçadas, algumas coisas um bocadinho mais quentes e acabámos numa nota muito positiva, porque isto é mesmo isso, os jogos de tabuleiro são isso e acho que é uma boa maneira de nós fecharmos essa nossa primeira parte com uma nota muito positiva de que malta que nos esteja a ouvir, não interessa se vocês têm muito AP, se têm pouco AP, se vocês não têm experiência no jogo, pá, sejam honestos convosco próprios e tentem também melhorar a experiência para todos, que acho que é isso que nós estamos aqui a falar. Foi uma grande nota positiva e vamos avançar então para a nossa rubrica. Ora, cá estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo de alguma forma ligado ao tópico do episódio de hoje. Por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos sobre o tema AP em jogos de tabuleiro e como diminuir ou eliminá-lo. Bruno, faz as honras da casa, por favor. Que jogo trazes tu? Mas tem muito AP, ok? Sim. Vou tentar. Então o jogo é o Embarcadero, é de 2021, portanto é muito recente. É de 1 a 4 jogadores, de Ed Marriott e Adam Buckingham, e a editora é a Renegade Game Studio. Este jogo eu experimentei-o na semana passada, foi uma aquisição muito recente e que retrata, e eu achei a história fascinante e digo já que gostei do jogo, antes de mais nada, digo já que gostei do jogo, e grande parte daquilo que eu gostei foi do tema. Eu não fazia ideia da história de São Francisco e retrata a história de São Francisco na altura da febre do ouro, em que uma cidadezinha com 10 mil habitantes passou a ter mais de 200 mil num curto espaço de tempo, em que ficou sobrepopulado, não havia espaço para as pessoas viverem, não havia espaço para os empresários colocarem os seus negócios, edificarem os seus negócios. E o que é que acontece? Eu não fazia ideia que isto tinha sido feito mesmo, e quando contei a história no início do jogo, quando expliquei aos outros jogadores, também ficaram super fascinados. Utilizaram as docas como barcos que já lá estavam para pôr edifícios em cima de barcos, e aí as pessoas viviam. Eram aí que eram muitos dos negócios, os negócios eram feitos, e quando estou a dizer que eram aí feitos os negócios e eram aí que as pessoas viviam, não eram nos barcos, eram em casas em cima de barcos. Eu não fazia ideia disto e achei a história fascinante, e depois lá está, vou à Wikipédia, vou ao YouTube tentar ver um bocadinho mais sobre a história, e parece que foi mesmo assim, talvez não tanto como o jogo retrata, mas fala um pouco sobre essa história, e eu achei muito... Aquilo que estamos a fazer é isto, nós somos empresários, estamos a edificar construções em cima de barcos. E porque é que eu escolhi este jogo? Por causa do AP que criou. Gostei imenso do jogo, é um jogo muito bonito na mesa, tem uma componente 3D brutal, é daqueles jogos que chama a atenção, que se estivermos num evento de certeza que as pessoas vão olhar e tentar perceber o que é que se passa ali, porque existem mesmo pecinhas de plástico que são os edifícios que vão sendo construídos em cima de barcos e que vão fazendo níveis, há mesmo edifícios de até 4 andares, e está ali um puzzle muito giro visualmente. Mas não é só o puzzle visual que é giro. É interessante onde é que tu queres construir as coisas. Porque há toda uma panóplia de formas de fazer pontos. Existem 3 rondas em que cada ronda a pontuação é diferente pelas cartas que saem. Portanto, em todos os jogos as pontuações vão sendo diferentes. Mas existem pontuações fixas, que é as maiorias dos edifícios que estão junto às docas, ou o quão longe tu estás no track de influência na Câmara Municipal, mas a parte de onde tu constróis estes edifícios é muito interessante, ou seja, para um jogo que é tão simples, porque nós ou colocamos um barco, ou colocamos uma construção em cima do barco, ou mandamos uma carta fora para ganhar recursos. E os barcos vão dar recursos também, e os edifícios vão dar pontos. Basicamente é isto que nós podemos fazer. É muito simples. Agora, onde nós colocamos as coisas, aí é que está o sumo do jogo. E é muito, muito difícil
planeares a tua jogada, porque aquilo que tu queres fazer, o teu adversário pode chegar lá e bloquear-te. E agora onde é que eu vou colocar o edifício que eu queria colocar, porque eu queria ganhar uma maioria aqui, agora já não dá para ganhar uma maioria aqui, se calhar vou já pensar na próxima maioria, que é no outro sítio, e então agora vou começar a construir aqui. E eu, para construir junto à doca, tenho que construir em altura. Mas se eu quero construir edifícios maiores que dão mais pontos, eu tenho que começar a construir primeiro uma base, barcos ao lado dos barcos, formar uma base, que é para depois começar a construir em cima uns dos outros. E é aí que está o puzzle mais desafiante do jogo. Isto cria AP. Ok? Cria AP porque não é simplesmente eu chego aqui, vou jogar esta carta e esta carta vai-me dar um barco e está feito. É onde é que eu coloco o barco, onde é que eu coloco a construção, porque os adversários vão estragar o nosso jogo. Aconteceu nesta semana, gostei bastante do jogo, no entanto a experiência não foi a melhor, nem sei se vou conseguir voltar a jogar tão cedo o jogo, porque é um grupo com quem eu costumo jogar regularmente, porque havia realmente uma pessoa que estava fora, estava off, e demorava sempre muito tempo a fazer as suas jogadas. A outra pessoa também foi sendo influenciada e foi ficando também um pouco cansada, e quando chegava à minha vez eu jogava em 15 segundos, até às vezes para irritar as outras pessoas, para perceberem isto não é difícil, se eu joguei em 15 segundos, joguei em 15 segundos também. Foi quase como, não disse, mas quase que disse isso de uma forma mais sutil, que foi jogando rápido, porque as outras pessoas estavam a demorar mais de 1 ou 2 minutos por cada jogada. E o jogo foi-se arrastando, mas fiquei com pena, porque gostei imenso do jogo. Em termos de estratégia, em termos de rácio, de simplicidade de regras em relação à densidade do jogo, e porque é um jogo muito bonito para se ter numa mesa. Recomendo. Vou tentar jogar novamente, claramente. Acho que merece uma segunda ou uma terceira jogatana, mas para quem está agora a receber, porque sei que muita gente está a receber agora o Kickstarter deste jogo, digo já, não joguem com 4 jogadores, tentem jogar com o mínimo possível para já, porque se calhar vão sentir aquilo que eu senti, que é o AP. O AP está presente neste jogo em quase desde o início, porque até as primeiras jogadas vão ser muito estratégicas, e depois já não é só estratégia, é tática. Eu não posso simplesmente pensar na minha jogada, tenho que pensar no que é que os outros vão fazer, e o que os outros vão fazer, mesmo por muito que eu pense, muitas vezes não acontece, e eu vou ter que pensar no momento qual é que é a decisão ideal que eu posso tomar. É isto, Embarcadero, uma experiência assim, num jogo que eu achei acima da média. Muito bom, muito bom. Bom ponto, okay. Obrigado pela partilha. Nada. Miguel, e tu do teu lado? Que jogo traz-te para nós hoje? Ora, como este episódio é sobre a AP, eu vou começar por dizer: então, que jogo é que eu vou falar hoje? Deixa cá pensar um bocadinho. Ora, então... Eu vou só ali à casa de banho e já volto. Exatamente. Não, ok. Então, o jogo que eu trouxe hoje é o Q-Birds. É um jogo de 2018, de 2 a 5 jogadores, pensado e desenhado por Stefan Alexander e publicado pela Catch Up Games. Porquê que eu trouxe este jogo? É um jogo que eu jogo algumas vezes no BGA, no Board Game Arena, e queria deixar aqui um ponto que não falámos no tópico antes, mas que é a questão dos jogos que não são em tempo real, e isso acontece bastante, por exemplo, no BGA, no Board Game Arena, em que nós se calhar temos 2 dias para pensar, se quisermos, ou seja, temos 2 dias de turno para até que o nosso tempo acabe. E isso... Esquece lá os 15 minutos, Bruno, estás a ver? Para meninos. 15 minutos é para meninos, pronto. E podes ter 2 dias, 3 dias, enfim. E isso eu acho que também pode fazer com que depois não nos vai estragar a experiência no BGA, também não vai estragar a experiência ao outro jogador no BGA, mas eu acho que pode estragar a experiência a quem está habituado a jogar dessa forma e que depois tenha um jogo em tempo real, seja numa mesa física ou não, mas que depois tenha um jogo em tempo real e que a pessoa já está habituada a demorar 1 ou 2 minutos a olhar para o jogo e a clicar ali em 2 ou 3 sítios e a dizer ok, confirma, vamos embora, e eu agora posso esperar mais 1 ou 2 dias até que seja o outro. E eu acho que isso pode estragar um bocadinho. Porquê que eu trouxe o jogo então? Por causa desse tema, mas também porque é um jogo em que
eu acho que naturalmente pode existir ali um bocadinho de AP. Porquê? Porque é um jogo em que existem uma montra com 4 linhas de cartas e o objetivo do jogo é ganhar ou fazer conjuntos de pássaros. Existem vários tipos de pássaros, cada um faz um conjunto de uma forma diferente. Há uns que é com 3, outros que é com 7, outros que é com 6, o que seja. E existe uma montra, vamos chamar assim, com 4 linhas de cartas, em que cada jogador, no seu turno, vai adicionando, removendo cartas dessa montra de acordo com o tipo de pássaros que tem. E eu acho que pode ser difícil planear o turno, especialmente com mais jogadores. Portanto, imaginem que são 5 jogadores, que é o máximo que o jogo suporta. Eu jogo agora, eu faço o meu turno. É impossível, ou é quase impossível para mim, eu estar a planear já o meu próximo turno, porque até aquilo voltar a mim, aquilo vai mudar tudo. A montra, de onde vão sendo adicionadas e removidas as cartas, aquilo vai mudar tudo, ou potencialmente aquilo vai mudar tudo, porque, sei lá, porque ainda tenho mais 4 pessoas. E, portanto, quando chegar à minha vez, eu posso demorar ali mais um bocadinho, ou eu vou quase naturalmente demorar ali mais um bocadinho. De qualquer forma, é um jogo simples, é verdade, mas, ao mesmo tempo, tem ali aquela parte de, mas espera, mas se eu não pensar, ao mesmo tempo, se eu não demorar aqui 10, 15, 30 segundos, não minutos, mas se eu não demorar aqui algum tempo, eu posso te dar a ti a vitória logo a seguir, porque eu vou buscar este tipo de pássaros, já não vou buscar aquele, e esse tipo de pássaros é o que tu precisas depois para ganhar logo a seguir. E, portanto, há aqui um bocadinho de AP quase propositado. E lá está, eu trouxe este jogo por causa disso e também porque é daqueles jogos que eu jogo e até voltar a chegar a mim aquilo pode mudar tudo e não dá, ou não dá tanto para eu conseguir planear o meu turno enquanto dá a volta. É o Q-Birds, ainda assim é um bom jogo, eu gosto de jogar. Sim senhor, obrigado pela partilha, Miguel. Opa, eu trago-vos um jogo que é um bocado extenso em cima da mesa, já falamos dele aqui algumas vezes, o Bruno até tem uma estratégia para reduzir o tamanho que ele ocupa na mesa, e estamos a falar do Dinosaur Island. É um jogo de 2017 do Jonathan Gilmour e do Brian Lewis, e publicado pela Pandasaurus Games. Vocês se já viram os tops ou já me têm ouvido a falar, eu adoro este jogo. O Daniel já não tanto, já tivemos exatamente uma conversa exatamente por causa disso, que acha que o jogo é um bocado confuso, e eu trago exatamente por causa disso. É um jogo que tem imensas fases de jogo, em que a primeira fase impacta todas as outras, a terceira fase volta a impactar a tua última fase, e tudo aquilo dá pontos no final, que é mesmo a última fase, é tu pontuares e veres como é que as tuas tracks, quem é que comeu dinossauros, que dinossauros é que comeram os teus visitantes, quantos pontos é que vais perder, quantos pontos é que vais ganhar, essas coisas todas, é o resultado de todas as ações que tu foste fazendo, em que tu fazes uma e depois vais mover-te para a próxima. É a receita perfeita para o AP, com uma curva decrescente. Na última ninguém tem AP, pode chorar um bocadinho, mas já não tem AP, vai contar os pontos, vai levar com aquilo, olha, comeu-me 3, perdi não sei quantos pontos, ganhei não sei o que, o security level estava abaixo do meu threat level, por isso menos X gajos. É muito simples o fim, não tem AP nenhum. Primeira jogada, demora bué. Mas atenção, demora bem para qualquer pessoa. É um worker placement, nós nem falamos disto, mas quais são os tipos que... Falamos um bocado, quais são os tipos de jogos que mais AP se calhar geram. A sua primeira ação com o planeamento todo é um worker placement. Tu tens que pôr lá, e não há espaços assim daqueles de 5 workers ou 10 workers, não, cada sítio é um worker, metes lá um worker, é meu, e todo o teu planeamento é competitivo naquela fase. Pronto, são coisas que proporcionam muito AP.
E o jogo tem, ok? Não vou dizer que não. Mesmo assim, adoro o jogo. O jogo é extremamente divertido. Muita gente nem sequer gosta do design. Eu até do design gosto daquilo. Acho que está mesmo alusivo exatamente ao que eles querem fazer no jogo. Extremamente temático e muito, muito engraçado. Acho que eles agora até estão a fazer campanha. Então não, já fizeram a campanha do... É tipo Theme Park. Faz a mesma coisa, mas com... É o Dinosaur Island, mas com um parque mesmo. Ou não, estou confundido. Não, desculpem. Não, isso é da Alicat Games e é do Dice Hospital. É do Dice Hospital, sim. Desculpem, fiz bué da confusão. Eles estão agora, a banda sonora está a fazer o Dinosaur World. Sim. Agora fiz bué da confusão. Agora, desculpem quem nos está a ouvir. Foi completamente ao lado agora fiz mesmo muita confusão. Mas há também uma parte que eu também queria trazer deste jogo que acho muito engraçado, que é a duração do jogo é variável consoante o tipo de setup que nós fazemos, o que também é muito interessante, porque se eu estou a jogar com os objetivos mais longos também requerem mais planeamento e demoram mais tempo a atingir, e isso depois vai aumentar drasticamente o comprimento do jogo, porque multiplica pelo AP que aquela equipa, que aquele grupo de pessoas com quem nós estamos a jogar tem. Isso ajuda-me a controlar também, porque se não tivesse isso, eu posso jogar o modo rápido com uma equipa que tenha um grupo de pessoas que tenham um AP um bocadinho mais... Não precisa ser grande, porque grande é mau, não é? Já está estabelecido neste episódio que 15 minutos é mesmo muito mau, por isso não precisa ser nesse nível, mas assim um bocadinho mais, com um jogo mais curto, vai um bocado equilibrar a coisa. O que acho que também é uma coisa que eles já devem ter, provavelmente nos playtests, chegaram à conclusão que os jogos demoravam demasiado tempo se tivessem só o set de regras do jogo longo. Então tiveram que criar um set de regras de um jogo curto para ser aceitável todas as vezes. Porque eu duvido muito que o jogo longo, quando demora 5 horas, seja aceitável para ninguém. Aquele jogo, um jogo longo que demorou 2 horas, um jogo curto que demorou 1h30, está aceitável para toda a gente. E eu acho que é mesmo isso que eles criaram, porque efetivamente jogos curtos, se a pessoa tiver boa experiência, o jogo é muito curto. Faz um rush àqueles objetivos e num instantinho, quando és por ela, já completaste, aqueles são 5, tens de completar 4, acho eu, ou 3. Pronto, já chegaste lá no instantinho. O rush do primeiro, que normalmente é sempre um que é rápido de fazer, meio segundo, já está toda a gente a dizer, o jogo já vai acabar. Sim, o curto é assim. Pronto, e era um bocado a razão pela qual eu trouxe o uso da Dinosaur Island é esta, e outra vez, um bocado fazendo minhas as palavras do Bruno, apesar destas coisas todas do AP, eu gosto bastante do jogo, eu divirto-me sempre a jogar aquilo. É muito bom. Mas pronto, vocês, se têm muito AP, joguem as regras do setup curto, que é capaz de ser mais agradável. Pronto, e a todo o tempo que nós tínhamos, vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Vocês, estamos todos muito curiosos saber se vocês têm muito AP, por isso, se quiserem, confessem aqui. Este é um espaço seguro, vocês podem falar à vontade, nós não julgamos. Quem é que vocês então têm AP? Os vossos grupos têm muito AP? Vocês sentem muito isso? Quais são as estratégias que vocês usam para lidar um pouco com isso? Ouviram aqui as nossas opiniões, adorávamos ouvir as vossas, e para isso podem partilhar então todas essas opiniões, ou com a hashtag DICE Podcast, ou até mesmo vindo diretamente ao nosso Facebook e deixarem lá um comentário sobre este ponto do AP e estas opiniões que vocês têm. Os links para vocês chegarem a todas estas nossas redes sociais estão na descrição do episódio, podem segui-los para virem falar connosco, nós gostávamos muito de vos ouvir. Também podem nos deixar um e-mail para podcast@dicecultural.org e mandem para lá então as vossas ideias, feedback e comentários. Também gostamos muito de receber o vosso feedback. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever e partilhar este episódio e o podcast com os vossos amigos e familiares. Ajudam-nos sempre com isso a crescer e a chegar a todos eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado, malta, por uma grande conversa e muito divertida, adorei. É sempre importante entender esta parte do AP e a importância das pausas para combater o desenvolvimento das pedras nos rins e tudo. É sempre muito fixe. É um prazer falar convosco. Muito obrigado, malta. Obrigado, eu. Obrigado.
Relembro que a DICE Cultural continua a lançar mais conteúdo em vídeo e não só, e escrito. Para isso basta irem ao nosso site dicecultural.org, que tem os links para todas as nossas redes sociais lá, e podem seguir também o nosso parceiro meusjogos.pt, onde também contam todo o conteúdo escrito que nós escrevemos para vocês lá. Todas as sextas, como sabem, a DICE Cultural tem as nossas jogatanas para fechar sempre a semana em beleza, por isso juntem-se a nós. Tem um link para o Discord também aqui na descrição do podcast, é só aparecerem por lá e nós prometemos que não vamos ter AP também convosco. Está prometido ser uma boa experiência. Nós cá estaremos para mais um episódio nas habituais 2 semanas, nesta vez para falar sobre criar jogos em Portugal. Não vão querer mesmo perder este episódio em malta, por isso fiquem desse lado. Muito obrigado a todos pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até ao próximo episódio em malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.